Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 11 ao versículo de número 15, está escrito na palavra de Deus. Diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E você diz: glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra que, apesar de ser uma palavra profunda, uma palavra que todas as vezes que nós lemos causa em nós um temor muito grande. Nós estamos diante de uma palavra onde o próprio Deus mostra para João, o apóstolo do amor. Ele vai mostrar para João exatamente o cumprimento de todas as coisas. Nós estamos diante de uma palavra aonde o Senhor vai mostrar para João, depois de muitas revelações, depois de várias coisas que o Senhor havia mostrado para João, o Senhor agora vai mostrar para ele o desenrolar, a finalização das visões, das revelações que o Senhor havia dado ao seu servo. João, ele tem muitas visões da parte do Senhor. Quando ele estava na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que o Senhor o arrebata ao terceiro céus. E é exatamente nessa dimensão aonde João tem as revelações do Apocalipse. E o Senhor se revela para ele de uma forma muito especial, mostrando para João as coisas que haveriam de acontecer no meio da humanidade, com a humanidade. O Apocalipse fala do passado, presente e futuro da humanidade, e também da igreja de Cristo. O Apocalipse é um livro tremendo. Eu sei que tem muita gente que fica espantado quando lê o livro do Apocalipse, porque ele é cheio de simbologias, é um livro cheio de símbolos, e é um livro um pouco difícil de compreender e de entender, mas com a ajuda do Espírito de Deus, nós passamos a entender e a compreender a mensagem deste livro. João, aqui no capítulo de número 20, ele está tendo uma visão extraordinária. Ele está tendo a visão do juízo final. O juízo final é o último evento que acontece com a humanidade. Depois do Senhor arrebatar a sua igreja, depois do reinado do anticristo aqui nesta terra, depois do milênio, depois de tantos outros eventos, João agora, ele tem essa visão extraordinária, que é a visão do juízo final. Acho muito interessante quando chega nessa parte do Apocalipse, porque esse é o momento do acerto de contas. Porque existem pessoas que ainda pensam que elas não prestarão contas diante de Deus. Existem pessoas que vivem uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, e pensando ela, que ele não prestará contas a Deus do que ele fez aqui nesta terra. E João, ele vê exatamente o momento aonde a humanidade se reúne diante do trono de Deus, o famoso
trono branco. Um julgamento acontece aqui, uma reunião acontece nesse momento. Se nós lermos o Apocalipse no capítulo de número 20, versículo de número 11, vai nos dizer que esse momento aqui é o momento aonde os povos se reúnem diante de Deus. E eu acho interessante que no momento do juízo final, a Bíblia diz que os céus e a terra começam a fugir daquele lugar. Imagine só, o grande trono será estabelecido, o trono de Deus será estabelecido nos ares, e a Bíblia diz que quando o trono de Deus for estabelecido, tanto os céus como a terra vão ter que fugir. Ou seja, é Deus trazendo uma mensagem para a humanidade, dizendo: no grande dia do juízo final, não haverá lugar para se esconder, porque os céus vão desaparecer, os céus vai ter que se afastar, a terra também vai ter que se afastar. Perceba que os seres humanos ficarão diante do trono de Deus em um espaço aonde não haverá mais nada, a não ser gente, a não ser pessoas diante do grande trono branco. E a Bíblia diz que esses que se reúnem diante do grande trono de Deus são pessoas de várias nações, tribos, são pessoas de várias etnias, se reúnem diante do Senhor. O versículo de número 12 diz que as pessoas que se reúnem diante de Deus são os grandes e pequenos. Quando a Bíblia fala de grande e pequeno, a Bíblia está falando de pessoas ricas e pobres. Tanto o rico quanto o pobre ficará diante do juízo de Deus, ficará diante do trono branco. Tanto aqueles de posição elevada quanto aqueles de posição pequenina, esses estarão diante do Senhor, porque com Deus é assim, Ele não faz acepção de pessoas. Ninguém fugirá do juízo de Deus, ninguém fugirá de diante do grande trono branco. E a Bíblia Sagrada registra o momento aonde as pessoas estão diante do Senhor, e elas estão ali para serem julgadas. Eu estava meditando nessa palavra, eu estava pensando em que mensagem trazer para este lugar, e o Senhor falava ao meu coração dentro desta palavra. Eu não poderia trazer uma outra palavra, porque nós estamos vivendo exatamente os últimos dias da igreja aqui nessa terra. Não sei se você tem percebido, mas as coisas estão mudando, e as coisas estão indo de mal a pior, como a própria palavra de Deus nos diz, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que assim não pudesse resplandecer a luz do Evangelho. Nós estamos vivendo em um tempo de densas trevas, nós estamos vivendo em um tempo difícil, aonde o pecado tem se multiplicado sobre a face da terra. Jesus, quando esteve aqui em Mateus capítulo de número 24, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos haveriam de se esfriar. E nós temos percebido, nós temos notado o esfriamento do amor de muita gente. As pessoas estão tirando a vida da outra por pouca coisa, uma cara feia. As coisas estão indo de mal a pior, a humanidade está se autodestruindo, o número de divórcios tem se multiplicado, famílias se destruindo, casais se separando, filhos a cada dia se envolvendo em coisas que não agrada ao Senhor. A criminalidade tem aumentado, as drogas têm se multiplicado, a sociedade está doente e precisando de ajuda, o pecado tem se alastrado sobre a face da terra. E o Senhor me faz lembrar de Noé. Na época e no tempo de Noé, a Bíblia Sagrada nos diz que o povo comiam, bebiam, casavam,
pegavam e davam-se em casamento, não tinham temor de Deus, não gostavam de servir a Deus, não abriam o coração para o Senhor, não queriam saber da mensagem que era pregada por Noé. A Bíblia Sagrada nos diz que o dilúvio vem sobre a face da terra e somente Noé e a sua família é resgatada e são salvos. Nós estamos aqui diante de uma palavra aonde o Senhor falou muito ao meu coração sobre esse assunto. Perceba que no grande dia do juízo final, a Bíblia diz que as pessoas que se reúnem diante do Senhor são pessoas de todas as sociedades, estão diante da presença de Deus, tanto os grandes como os pequenos, ou seja, os ricos e os pobres, pessoas de todas as nações se reúnem diante do Senhor, cada um para serem julgadas. Eu estava lendo esta palavra, eu estava meditando nessa palavra, e eu gostaria que você imaginasse o momento em que esse grande trono branco é estabelecido nos céus, e começa ali o grande julgamento. A Bíblia Sagrada diz que quando o julgamento do juízo final for acontecer, a Bíblia diz que a primeira coisa que vai acontecer é que tanto o mar como o inferno vai ter que devolver todos os mortos que morreram em cada um deles. As pessoas que morreram no mar, aqueles que estão no inferno, a Bíblia diz que os mortos sairão destes lugares e se comparecerão diante do grande juízo de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que desde que existe seres humanos sobre a face da terra, desde o tempo de Noé até nos dias atuais, todos os seres humanos, todos aqueles que não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, todos aqueles que negaram a Cristo, todos aqueles que não abriram os seus corações para o Senhor, todos aqueles que endureceram os seus corações para Cristo, as famílias que fecharam a porta de suas casas para Jesus não entrar, aqueles que bateram a porta da casa e disseram: eu não aceito a palavra aqui, não quero saber desse Jesus, todos aqueles que rejeitaram o momento do apelo, todos aqueles que disseram não para Cristo e disseram sim para o mundo, todos esses se comparecerão diante do grande trono branco. O que eu quero que você entenda nessa noite é que todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, esses escaparão do juízo de Deus. Por que, pregador? Porque antes do juízo final, o Senhor arrebatará a sua igreja. Todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus Cristo já estarão morando com Ele. Oh glória! Esse juízo final é justamente para aqueles, aleluia, que endureceram os seus corações para o Senhor. A Bíblia Sagrada nos diz que no momento do julgamento do grande trono branco, livros serão abertos. Eu gostaria que você repetisse essa palavra: livros serão abertos. Vamos lá, 1, 2, 3. Livros serão abertos. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que esses livros que serão abertos, eles estão divididos entre os livros das obras e o livro da vida. A Bíblia diz que no grande juízo de Deus, diante do grande trono branco, livros serão abertos. E que livros são esses, pregador? São o famoso livro das obras. Você sabia que cada um de nós temos um livro lá em cima? Você sabia que desde o dia em que você nasceu, a sua história foi escrita lá em cima? Aquilo que você pratica está sendo escrito lá em cima. Ninguém pode fugir desse Deus todo-poderoso, que tem 7 olhos de fogo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a face da terra, contemplando os bons e os maus, olhando para os maus e os bons que existem aqui nesta terra. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que praticamos, tudo aquilo que nós cometemos ou deixamos de fazer ou cometer, está escrito nos livros das obras. Esses livros serão abertos no grande dia do juízo de Deus. O livro das obras serão abertos. Mas o que eu acho interessante é que nenhum de nós é salvo pelas obras, porque infelizmente tem pessoas que pensam que a salvação é por meio das obras, e não existe salvação por meio das obras. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço,
Cristo. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez por mim. Eu não sou salvo por aquilo que eu pratico. Eu sou salvo por aquilo que Jesus praticou e fez ao meu favor. Eu sou salvo não é porque eu mereço. Eu sou salvo porque a graça de Deus me alcançou e te alcançou. A salvação não é por meio das obras. A salvação é por meio da graça. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é por meio da graça. Nós não merecemos ser salvos, mas a graça de Deus nos alcançou. Você não merece ser salvo, mas a graça de Deus te alcançou. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Quantos podem glorificar a graça de Deus? Quantos podem glorificar Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio ao mundo, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus, e trazendo salvação para todos aqueles que abrirem os seus corações para o Senhor. Ele está aqui neste lugar, e eu já quero profetizar: quem manda neste lugar aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Quem manda nessa comunidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu profetizar. Eu repreendo toda a atuação do inimigo neste ambiente. Eu repreendo toda a atuação do inimigo nesse povoado. Eu repreendo toda a atuação do inimigo nessa comunidade, porque quem manda aqui é Cristo. Quem manda aqui é o grandão da Galileia, é o Senhor dos exércitos. Os demônios já estão batendo em retirada nesta noite. O cão está ficando doido por causa desse trabalho, dessa cruzada aqui nessa praça, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Enquanto eu prego a palavra, tem salvação. Enquanto eu prego a palavra, tem cura neste lugar. Jesus já está visitando vidas aqui. Milagres já estão acontecendo neste lugar. Há uma unção de Deus sobre esse ambiente. Há uma unção de Deus sobre esse lugar. Há uma unção de Deus sobre as casas. Há uma unção de Deus sobre as famílias. Há uma unção de Deus sobre esse... Quem acredita, levante a mão para adorar. O Senhor Jesus é o dono deste lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz que os livros das obras são abertos, e cada um daqueles que ali estão reunidos são julgados conforme o que está escrito no livro das obras. As pessoas começam a ser julgadas conforme o que está escrito em cada livro, cada obra. Tudo é analisado, tudo é pesquisado. A Bíblia diz que esses livros são abertos e as pessoas estão sendo julgadas. Eu quero que você imagine comigo multidão, uma multidão inumerável, incontável, diante do juízo de Deus, do grande trono branco. Eles estão reunidos e sendo julgados. A Bíblia diz que depois que o livro das obras são abertos, eu quero que você imagine comigo as pessoas ali preocupadas, alguns preocupados, outros que negaram a Cristo, outros que disseram não para Jesus, pessoas que zombaram do Evangelho, riram dos crentes, outros que zombaram da palavra, zombaram do Evangelho, zombaram de Jesus. Anos atrás aí nós vimos algo terrível. Houve um carnaval tempo atrás aí, onde as pessoas estavam rindo e fazendo chacota da pessoa de Jesus. Aí vocês viram as consequências que houve depois. Fizeram uma imagem ali, um papel de Satanás arrastando Jesus na praça, e o povo aplaudindo no dia do carnaval. Satanás ia lá, vinha cá arrastando o Cristo de um lado para o outro. Aí muitos que viram aquilo, olharam para aquilo, pensaram que não ia dar em nada. É porque ainda existem pessoas que brincam com Cristo, existem pessoas que zombam de Cristo, existem pessoas que fazem chacota da pessoa de Cristo, existem pessoas, aleluia, que estão blasfemando de Cristo, e não se pode blasfemar dele. Ele é aquele que morreu, deu a sua vida por mim e por você. Ele é aquele que se entregou em uma cruz. Não se pode zombar dele, não se pode criticar ele, não se pode blasfemar dele, não se pode fazer isto com ele. Fizeram isto, e aí sabe o que aconteceu? Logo depois desses movimentos, depois de blasfemarem tanto contra o Senhor, depois de blasfemarem e falarem tanto de Cristo, logo veio a chamada pandemia. Você se lembra? Em sequência o Brasil fechou as portas, o povo começou a ficar desesperado, veio uma pandemia terrível e morreu muita gente. Quantas pessoas
que você não conhece, que partiram dessa para outra. Sabe por quê? Porque não se pode zombar da pessoa de Cristo. Os livros das obras serão abertos. Sabe aquilo que você pensa na sua mente? Está escrito no livro das obras. Tem um livro seu lá no céu, e tudo que você pratica está sendo escrito lá. Aquilo que você pensa está sendo escrito lá. Obras da mente, obras do pensamento, está escrito lá no seu livro, no livro das obras. Aquilo que você pratica através das mãos está escrito lá no livro das obras. Aquilo que você pratica por meio do seu coração está escrito lá no livro das obras. Aquilo que você pratica por meio dos seus pés, sabe aquele momento que você está indo para lugares que não agrada ao Senhor e que peca contra o Senhor, está escrito lá no livro das obras. Ou seja, aquilo que você fala, as palavras que saem da sua boca, o tratamento, as coisas, as blasfêmias, as mentiras, o engano e tantas outras coisas que não agrada ao Senhor, está escrito lá. Aquilo que você fala está escrito lá. Tudo aquilo que nós praticamos, sabe esses olhos lindos que você tem aí, tudo aquilo que você vê, as obras que você pratica por meio dos olhos, também está escrito lá. Nada e ninguém poderá fugir desse grande dia do juízo do grande trono branco. A Bíblia diz que depois que o livro das obras forem abertos, agora vai se abrir o maior livro, meu pastor, o livro mais importante de toda a humanidade, o livro mais lindo que existe na face da terra. Na terra não existe ele, só tem ele no céu. O livro mais extraordinário. Vai agora se abrir o livro dos livros, o livro superior aos demais, o livro que vai ser aberto no grande dia do juízo final, será o livro da vida. Diga isso, repita comigo: livro da vida. Grita: livro da vida. Oh, esse livro da vida, esse famoso livro da vida, aleluia, é exatamente o livro aonde está escrito somente o nome das pessoas que se renderam ao Senhor Jesus. Você sabe aquela pessoa que abriu o coração para Cristo? Você se lembra daquela pessoa que se entregou ao Senhor, abandonou a sua vida de pecado, disse não para esse mundo velho e disse sim para Jesus? Aquela pessoa que decidiu se entregar a Ele completamente, decidiu viver uma vida, aleluia, na presença do Senhor, sofreu, padeceu. Existem pessoas que até hoje sofrem, porque dentro de casa todo mundo ri dele, todo mundo chama ele de crentinho, todo mundo zomba dele, fica falando: olha aí, agora ele é crentinho, agora ele diz ser servo de Deus, agora ele é o santinho, agora ele é isso, é aquilo. É, meu filho, esse santinho que você está zombando dele, essa pessoa que você está criticando ele, você não sabe, mas deixa eu te falar, o nome dele está escrito em um livro grandão, o famoso livro da vida, aleluia. O cartório dos céus registrou o nome dele lá. Não toca nele não, que ele pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Ele recebeu um banho do sangue, os pecados dele foram perdoados, ele é cidadão dos céus, ele pertence aos céus, ele tem uma morada lá em cima, ele é cidadão dos céus. Cadê o cidadão do céu nessa noite? Cadê aqueles que têm o nome escrito no livro da vida? Faça barulho neste lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse livro da vida é um livro extraordinário. Não sei se você sabia disso, mas o livro da vida nós encontramos ele até no Antigo Testamento. Você se lembra do momento em que Moisés falou para o Senhor: Senhor, não faça isso com o seu povo. Se for para o Senhor fazer isso com eles, risca o meu nome do teu livro. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou riscar o teu nome do livro não, rapaz. Eu vou riscar o nome do meu livro somente aqueles que desobedecerem, aqueles que pecarem. Olha aqui para mim: todos aqueles que pecam, todos aqueles que não obedecem, todos aqueles que não abrem os seus corações para o Senhor, todas as vezes que você diz não para Jesus, todas as vezes em que há o apelo, aleluia, e quando a gente pergunta quantos querem entregar a sua vida ao Senhor, todas as vezes que você diz não para Cristo, você está dizendo: eu não quero o meu nome registrado nesse livro, eu não quero saber desse livro, eu não quero saber desse
desse Cristo, eu não quero saber do sangue desse Cristo, eu não quero saber do perdão desse Cristo, eu não quero saber de nada sobre Ele. E aí agora a sua vida se complica inteiro. Sabe por quê? Porque a salvação no grande dia do juízo final está simplesmente para aqueles, a salvação é só para aqueles que estão com seus livros, os seus nomes escritos no livro da vida. A Bíblia diz que o livro da vida é aberto. Agora eu quero que você imagine juntamente comigo, quando o livro da vida é aberto, o Senhor começa a procurar o nome das pessoas. Alguém chega até a frente: como é o seu nome? Meu nome é João. Aleluia. O nome é procurado no livro. Se o nome não for encontrado, aleluia, essa pessoa perderá a salvação. Pessoas que serão chamadas, aleluia, no momento do julgamento, para ver se o nome está escrito no livro da vida. Eu tenho algo de Deus para te falar nessa noite. Não rejeite esse livro, não abandone este livro, não dê as costas para esse livro, não diz não para esse livro. Pelo amor de Deus, o teu nome precisa ser escrito nesse livro. Oh, só para vocês terem ideia, o livro da vida, meu pastor, é tão importante, meu amigo presbítero, olha aí, é tão importante o livro da vida, que uma vez os discípulos saíram para pregar a poderosa palavra de Deus. E diz a Bíblia que enquanto os discípulos saíram para pregar a poderosa palavra de Deus, a Bíblia diz que eles voltaram alegres e dizendo: Jesus, nós estamos alegres, estamos felizes, porque através do seu nome os demônios estão indo embora. Nós estamos pregando a palavra e os demônios estão batendo em retirada. A gente está colocando as mãos e o inimigo está indo embora. Aleluia. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: não se alegre pelo fato dos demônios estarem indo embora, aleluia, mas alegrai-vos pelo fato do nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Oh, deixa eu te dizer uma coisa: você pode até ser uma pessoa próspera, você pode até ser uma pessoa importante, você pode até ser uma pessoa na sociedade, uma pessoa importante, uma autoridade, você pode ter muitos bens materiais, você pode até ser uma pessoa rica, você pode até ser uma pessoa abastecida e cheia de coisas aqui nesta terra, nesta vida. Mas uma coisa eu quero te dizer: se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, não adiantou nada a riqueza, não adiantou nada os seus status, não adiantou nada, aleluia, tudo isso que você adquiriu na terra, porque riqueza maior é ter o nome escrito no livro da vida. A maior riqueza que o ser humano pode ter nesta vida é ter o seu nome escrito no livro da vida. Deixa eu te dizer, você pode não ter nada, você pode até ser uma pessoa pobre, você pode até não ter condições financeiras, você pode até morar em uma casa humilde, simples, você pode até ser uma pessoa rejeitada na sociedade, dentro da sua casa, você pode até ser uma pessoa desprezada por muitos, mas uma coisa eu quero te dizer: se o teu nome estiver escrito no livro da vida, você é o homem mais rico da face da terra, porque você pode não ter aqui, mas lá em cima você vai ter. Você pode não ter aqui, mas se tem o nome escrito lá em cima, é vitorioso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz que os mortos, aleluia, grandes e pequenos, que estão diante do grande trono branco, cada um são julgados conforme o que está escrito nos livros. Porque Deus não seria um Deus tão irresponsável de julgar alguém sem ter provas para mostrar. Não adianta querer julgar alguém sem ter registros para mostrar. Não adianta querer julgar alguém se você não tem, aleluia, provas em mãos para julgar a pessoa. E eu quero te dizer uma coisa: Deus tem livros das obras, Deus tem livro da vida, e naquele grande dia não vai adiantar ninguém chegar diante
diante dele e dizer: mas eu não te aceitei, aleluia, porque eu estava novo demais, mas eu ia te aceitar. Lá não vai ter esse negócio de: ah, mas eu fui uma boa pessoa, eu fui uma pessoa de coração boa, eu fui uma pessoa maravilhosa, todo mundo gostava de mim. Lá não vai ter essa conversa, não há justificativa. Você pode ser bom, pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser uma pessoa querida por muitos, pode ser uma pessoa extraordinária, mas uma coisa eu te digo: se o nome não estiver escrito no livro da vida, você pode ser o rei deste mundo, você pode ser o dono da cocada preta, mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, não é nada, minha filha, não é nada, meu filho, não adiantou nada. É maia, séria vai de ouro agachandarai. Oh, eu estou sentindo a presença dele. É badá, se deve a de ouro agachandarai. Eu me lembro de uns dias atrás, que eu estava pregando ano passado. Eu estive pregando em um evento muito interessante na cidade de Buritirama, no dia 10 de agosto do ano passado. Eu me lembro que eu trouxe uma mensagem naquela praça interessante. Enquanto eu pregava a poderosa palavra de Deus, no final do culto, aleluia, eu fiz o apelo, meu pastor. E aí veio à frente algumas pessoas, e dentre as pessoas que vieram ali à frente, veio um rapaz. Esse rapaz veio carregado pelos seus parentes e trouxeram ele até a frente para receber Jesus Cristo de Nazaré. Aí depois daquele acontecimento, no outro dia, o rapaz morreu afogado. Aí me entraram em contato comigo, a tia do rapaz entrou em contato comigo e disse: pregador Davi Miranda, aquele rapaz que foi lá na frente naquele dia, foi eu que levei ele lá na frente juntamente, aleluia, com a minha companheira. Levei ele lá na frente porque enquanto você pregava, ele olhava para mim em lágrimas e dizia: eu quero aceitar Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero Jesus Cristo de Nazaré. Ela me contou a história, homens de Deus, ela me contou a história daquele rapaz. Olha aí, aquele rapaz tinha vontade de servir a Deus, mas as drogas não deixavam, meu pastor, o álcool não deixava. Ele ia para a igreja, ele tinha vontade de servir, mas não conseguia se libertar, não conseguia viver uma vida, aleluia, na presença do Senhor. Mas naquele dia ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, e ele pedia muito ao Senhor para que Deus pudesse libertar ele. Ele aceitou a Jesus naquela noite. No outro dia ele foi tomar banho em um tanque e morreu afogado. Aí Deus falava ao meu coração enquanto a tia dele contava para mim, porque a tia dele me contou dizendo que quando ele chegou em casa, aquele rapaz vomitou muito. Ele começou a vomitar sem parar. Ele vomitou e jogou tudo para fora. Toda a imundícia, meu pastor, ele jogou para fora. A tia dele me contou, ele ficou lúcido, ele ficou uma pessoa completamente transformada. Ele dormiu, e quando ele amanheceu o dia, ele chegou diante dos seus pais e disse: mãe, ei pai, eu nunca dormi tão bem durante toda a minha vida. Ele não conseguia dormir à noite, ele passava a noite em claro, era viciado. Mas naquele dia seguinte, ele chegou diante da sua mãe e disse: ah, eu dormi tão bem essa noite, foi tão maravilhoso, essa noite eu dormi tão bem. Ele falou: a cama estava leve, eu me senti tão bem, minha mãe. E aí a tia dele diz para mim que ele foi tomar banho e aí morreu afogado, e Deus falava ao meu coração: ele pediu libertação, e eu dei a ele uma libertação completa. Ele entregou a vida dele a mim, e eu tirei ele deste mundo tenebroso. Ele se entregou a mim, e no dia seguinte o Senhor o tomou para si. Porque coisa boa é estar com Cristo, coisa boa é morar com Cristo, coisa boa é adorar a Ele, coisa boa é exaltar a Ele. Alguém aqui nessa noite pode adorar esse Jesus? A Bíblia diz que depois que os livros são abertos e cada um é julgado conforme o que está escrito nos livros, agora vem os versículos mais tristes, que ninguém quer ouvir, meu pastor. Vem agora a palavra mais dura. Ei, igreja, olha aqui para mim. Vem agora a palavra mais dura, que ninguém quer ouvir. Vem agora a palavra mais triste, que ninguém quer aceitar. Vem agora a palavra
que neguinho chega, começa a se contorcer todo e começa a dizer: quá, será que é isso mesmo? Vem a palavra mais difícil no grande dia do juízo final, e isso vai acontecer. João vê um momento em que as pessoas são julgadas conforme o que está escrito nos livros, e diz a Bíblia no versículo, aleluia, de número 13, versículo 14 e o versículo de número 15 está escrito: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora vem o versículo mais terrível, vem o versículo mais extraordinário, versículo de número 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Eu quero que você imagine as pessoas sendo pegas, todos aqueles que negaram a Cristo durante toda a sua vida, pessoas que endureceram o coração, outros que disseram: morrerei nessa religião, outros que acreditaram em Buda, Confúcio, outros que serviram outros deuses, outras entidades, abandonaram ao Senhor, traíram o Deus Todo-Poderoso, disseram não para o Cristo que havia morrido por ele, o verdadeiro Deus. Eu quero que você imagine essas pessoas sendo pegas, e depois de não ser achados seus nomes escritos no livro da vida, essas pessoas são apanhadas e jogadas em um lago de fogo. Você imagina os gritos, o desespero. A segunda morte é pior, é a pior de todas as mortes. A pior morte não é essa morte que ocorre da separação entre famílias e famílias. Essa morte que nós conhecemos, morre um hoje, morre outro amanhã. Essa morte é dura, é triste, mas a pior morte é a segunda morte. A segunda morte é aquela morte eterna, é quando o ser humano, ele irá morrer eternamente para Deus, é o afastamento eterno de Deus, é o desligamento eterno de Deus e a sua palavra. Eu prego essa noite e sinto um temor muito grande. Eu prego essa noite e sinto um peso muito grande aqui. E eu sei que eu estou cumprindo uma responsabilidade como pregador do Evangelho, porque eu tenho certeza que este mundo velho já está prestes a se autodestruir. E se você está procurando alguma coisa boa ainda neste mundo, você já pode perder a sua esperança, porque não há mais esperança para este mundo. A única esperança ainda que há e que existe se chama Jesus Cristo de Nazaré, mas não para este mundo, para o próximo que está chegando aí. Se alguém acredita nisso, levante a mão, adore a Jesus Cristo de Nazaré, porque com Ele há alegria, com Ele há esperança, com Ele há vitória, com Ele há porta aberta, com Ele há milagre. Ainda tem providência, ainda tem milagre, com Ele tem vitória. Eita glória! Oh, aleluia! Eu sinto a presença dEle. Fica de pé essa noite, porque eu sinto a presença dEle. Quero que você levante as suas mãos para os céus. Aleluia, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma providência de Deus, você que precisa de socorro, você que precisa de ajuda, você que precisa da ação do Espírito de Deus, Ele está aqui nessa noite. Levante a mão para receber o milagre, levante a mão para receber a cura. Jesus já está arrancando caroços aqui nessa noite.
Jesus já está arrancando o mal pela raiz. Se alguém crê, vai adorando o nome dele. O Senhor está libertando vidas da depressão. O Senhor está libertando vidas. Todo espírito maligno batendo em retirada, toda obra do inferno, Senhor, vai desfazendo agora. O Senhor está trabalhando no meio dessa multidão. O meu Deus me fala de famílias que precisam de milagre. O meu Deus me fala de famílias que precisam de socorro. Eu vejo famílias essa noite necessitadas de milagre. Jesus está aqui para te libertar. Jesus está aqui para libertar tua casa. Jesus está aqui para libertar tua família. Jesus está aqui para libertar tua vida. A igreja vai adorando, vai exaltando, vai magnificando o nome dele. Urabacanto quer me dar a súbria. Oh meu Deus, está visitando vidas essa noite. Famílias inteiras estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está pairando sobre este lugar. Oh meu Deus, está visitando lares nessa noite. Urabacanto quer me dar a xandarai. Todo mal batendo em retirada agora. Todo espírito maligno saindo agora. Toda incomodação saindo agora. Toda opressão maligna, o meu Deus, está quebrando agora. O laço do passarinheiro, a peste perniciosa, a seta que voa de dia, a mortandade que assola meu dia. Mil cai do teu lado, 10 mil à tua direita. Você não é atingido. Recebe poder de Deus. 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 É badacanto que é minácia. Enquanto a igreja adora, Jesus opera. 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 Enquanto você dá glória, Jesus vai operando. Adore, 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 adore.